Para introduzir o assunto dessa série, pontualmente falando sobre as questões das críticas, do julgamento social, como lidar com os preconceitos, né, sobre a opinião do outro, como lidar com o que as pessoas dizem pontualmente sobre você e a relevância que a gente dá sobre isso também. Essa introdução pontualmente vem de uma experiência própria. A ideia de escrever um livro falando sobre julgamento social vem sobre essa experiência. Eu nasci com uma fissura lábio-palatina. Antes tinha um nome mais popular conhecido como lábio leporino, uma questão de tirar um pouco o tabu, né, sobre o assunto. Então, hoje não se fala mais esse termo lábio leporino, porque está muito associado à lepra. Então, utiliza-se o termo fissura lábio-palatina. Bom, eu nasci com essa fissura de um lado, tive que passar por uma série de cirurgias, fiz meu tratamento lá em Bauru, no Centrinho, e dentro desse tratamento eu fui percebendo muito essa relação que as pessoas têm com a beleza, com o físico, né? A necessidade de se enfeitar pro outro, e a importância que a gente dá para essa beleza de uma maneira ampla. Claro que muitas das minhas cirurgias, e muitas das cirurgias têm um cunho de praticidade, melhorar, né, a fala, melhorar, por exemplo, a respiração, entre outros pontos. Mas nessa questão pontual, muita gente acaba percorrendo um caminho e uma busca desesperada por uma beleza ilusória. E vamos falar isso em próximos vídeos. Mas pontualmente aqui, a ideia é fazer essa introdução. Foi um assunto que me gerou muitas emoções, nessa necessidade de drama, de me sentir excluído, me sentir diferente. Então eu valorizava muito o que as pessoas falavam, os apelidos que colocavam, e eu manava uma energia muito densa para isso. E consequentemente atraía mais pessoas criticando, falando sobre mim. Eu não sabia lidar com isso. Então minha ideia aqui pontualmente é destrinchar em vários temas que a gente pode falar sobre o assunto. O julgamento em cunhos da espiritualidade, o julgamento no dia a dia, no cotidiano, na política, no esporte, essa questão da beleza, nos relacionamentos pontualmente, como a gente lida quando o outro fala alguma coisa sobre a gente, o julgamento no ambiente de trabalho, como lidar com aquele chefe, aquelas pressões no dia a dia, e o julgamento na família também, no mundo, o preconceito que a gente tem nos lugares do mundo, das regiões que a gente não conhece pontualmente, como a gente coloca, falo muito do julgamento na sociedade, numa caixinha, um termo, e a gente predomina aquilo como se fosse a maior verdade absoluta. Eu vou trazer alguns atos também, para a gente entender melhor esse assunto. Um deles é esse ato de se sentir superior ao outro. Então, pontualmente, é destrinchar no cotidiano, em questões pontuais, sobre esses temas tão relevantes como o julgamento social, como a gente lida com a crítica, como a gente lida com o preconceito, principalmente como a gente lida com o que o outro fala sobre a gente, e a importância que a gente dá sobre esse assunto. Então, essa série vai desbravar. A ideia é trazer o que se falou sobre o assunto, o que tem se falado sobre o tema, pessoas consideradas de sucesso que aprenderam a não importar com essas temáticas de uma maneira mais ampla, o que se fala em religiões sobre o assunto, em cunho de espiritualidade também. Então a ideia é desmembrar, trazer de uma maneira mais ampla esse assunto, para a gente entender como que nossos mecanismos, como que a nossa consciência às vezes se prende muito, se limita muito a uma série de tabus, uma série de pensamentos. Eu vi vou trazer muitas pesquisas, inclusive, de cunho psicológico, na filosofia, mas como uma pesquisa que fala que 90% dos nossos pensamentos não são nossos, são oriundos da família, de tabus que a gente tem, da sociedade de uma maneira geral. Então, como destravar isso, e como a gente tem acesso a um pensamento puro nosso, como a gente sabe se aquele pensamento realmente é nosso ou não, veio de uma série de questões relacionadas ao mundo externo. Então, fiquem à vontade aqui para qualquer comentário, qualquer pontualidade que queiram fazer, e fiquem à vontade também para trazer novas percepções, e até o próximo vídeo.